Vamos então aqui aos elementos da narrativa. A narração é um relato, centrado em uma sequência de fatos, em que as personagens atuam, ou seja, se movimentam em um determinado espaço ou ambiente e em um determinado tempo. Quem apresenta esse relato a nós, os leitores, é o narrador. Temos então aqui um esquema: história, personagens, é o quem da história, e esse personagem faz o quê, que é a ação. É um espaço, que é o onde, e em um determinado tempo, que é o quando. O narrador pode contar a história tendo uma visão de tudo que acontece, e tudo que as personagens sentem e vivem, ou apenas a visão de uma parte. Isso depende do foco de visão que ele tem. Isto é, o foco narrativo é a posição tomada pelo narrador ao se contar uma história. O narrador em primeira pessoa pode apresentar-se como narrador personagem, protagonista. Esse narrador é o personagem principal da história, narrando-a de um ponto de vista fixo, o seu. Não sabe o que pensam os outros personagens e apenas narra os acontecimentos como os percebe ou lembra. O narrador personagem testemunha. Este personagem vive os acontecimentos por ele descritos, como personagem secundária. É um ponto de vista mais limitado, uma vez que ele narra a periferia dos acontecimentos, sendo incapaz de conhecer o que se passa na mente dos outros personagens. Caso seja um narrador externo, isto é, que não tem seu campo de visão comprometido por ser uma das personagens, temos um narrador com foco de terceira pessoa. Esse narrador tem a capacidade de ver tudo, é onisciente, e está em todos os lugares, onipresente, justamente porque não está limitado ao ponto de vista de uma personagem. Narrador observador onisciente é o narrador que tudo sabe sobre o enredo, os personagens e seus pensamentos. A onisciência do narrador pode ou não se limitar a apenas um dos personagens da história. O narrador observador câmera. Este narrador não sabe o que se passa nas mentes dos personagens da história, mas conhece tudo sobre o enredo e sobre qualquer outra informação que não seja íntima da psique dos personagens. Personagens. A narrativa é centrada em um conflito ou trama vivido pelas personagens. Há um protagonista, que é o personagem principal, e um antagonista, o personagem que atua em oposição ao protagonista, gerador do conflito que vai possibilitar o desenrolar da história. Além deles, ainda os personagens secundárias, também chamadas de coadjuvantes. Elas ajudam a compor o ambiente onde ocorrem as ações e podem ter ou não certa importância no desenrolar dos acontecimentos. Elas interagem e se relacionam com o protagonista e antagonista, enriquecendo o enredo e exercendo papéis importantes na história. Os personagens também podem ser caracterizados como planas ou redondas. As personagens planas não mudam no decorrer da narrativa, ao contrário das redondas, que por sua densidade psicológica sofrem modificações substanciais no transcorrer da narração. O enredo ou trama pode ser considerado o esqueleto da narrativa, aquilo que dá sustentação à história, ou seja, ao desenrolar dos acontecimentos. Existem várias formas de estruturar um enredo. A mais comum, porém, contém uma apresentação, situação inicial, um conflito, quebra da situação inicial, complicação, um nó, um clímax e um desfecho. O tempo é um elemento muito importante na caracterização da época, das relações com o tempo histórico real, da disposição e atuação dos personagens. Pode ser cronológico ou pode ser psicológico. O ambiente é o espaço por onde circulam os personagens e desenrola a trama. É muito importante na narrativa, pois pode ajudar a caracterizar os personagens ou até mesmo assumir um papel de personagem dependendo da história. Pode ser definido como físico, definição de um local, psicológico, onde não há uma definição.